Querido irmão, querida irmã, neste domingo somos convidados a fortalecer a nossa fé na ressurreição de Jesus, compreender melhor o sentido dela, compreender também que a entrega da vida de Jesus foi para o perdão dos nossos pecados e que a ressurreição de Jesus é a vitória da vida sobre a morte. É a resposta de Deus à pessoa de Jesus, à maldade que a humanidade realizou em Jesus. Sou Padre Frei José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, doutorando em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, AFAGE. Autor e escritor do livro A Misericórdia como Caminho de Salvação. Estamos celebrando o terceiro domingo do tempo da Páscoa. Temos como palavra de Deus Atos capítulo 3, versículo 13 a 15, versículo 17 a 19, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1 a 5, e Lucas, capítulo 24, versículo 35 a 48. Vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus. Seja muito bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra. Minha saudação aos queridos rádio-ouvintes da Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso e da Web Rádio Nossa Mãe de Ibirité. Quem sabe você não realizar o sonho de peregrinar para a Terra Santa nesse ano, do dia 4 ao dia 12, nós seremos diretor espiritual de uma peregrinação para a Terra Santa. Que tal conhecer a Terra de Jesus? Maiores informações aqui pelo telefone 035 9845 6167, tratar com Kelly Mello. Na primeira leitura, nós temos Atos capítulo 3, versículo 13 a 15, versículo 17 a 19. Nós temos um discurso de Pedro ao povo, dizendo: Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Ora, o povo aqui simboliza a humanidade que rejeitou a Jesus, que não acolheu a Jesus, não entendeu a proposta de Jesus, não acolheu o amor de Deus manifestado à humanidade na pessoa de Jesus, o matou. Então, aquilo que o povo fez com Jesus simboliza aquilo que a humanidade é capaz de fazer do seu pior. Quando a gente olha aqui para as situações de catástrofe, de guerra, de violência que estão presentes no mundo ainda hoje, a humanidade não poderia escolher um outro caminho, o caminho do diálogo, da paz, da conciliação, do consenso? Não, mas muitas vezes prefere escolher o caminho da morte. Pois em Jesus, a resposta final não foi a morte, não foi a maldade, foi a vida. Né? Deus o ressuscitou dos mortos para ensinar que a palavra final de Deus para a humanidade é vida, jamais morte. Então isso não é só para Jesus, isso é para toda a humanidade. Se a humanidade ainda insiste em enveredar por um caminho de morte, saibamos que a resposta de Deus, sobretudo para aqueles que morreram injustamente na prática do bem, da verdade e da justiça, será a vida, será a ressurreição. Né? Será a ressurreição. Depois, queridos irmãos, queridas irmãs, na segunda leitura, nós temos esse texto da carta de São João, capítulo 2, versículo 1 a 5, que é um texto muito lindo, dizendo que Jesus é o nosso advogado no céu. Eu sei que tem outras tradições bíblicas que falam que o advogado é o Espírito Santo, mas aqui é o título de advogado, defensor ou paráclito é dado a Jesus. Então, no tribunal de Deus, o nosso advogado de defesa é nosso próprio irmão que deu a vida por nós. E mais, saber disso não deve ser ocasião da nossa permissividade no pecado, de forma alguma. Muito pelo contrário. Deve ser uma motivação a mais para que a gente possa enveredar no caminho do bem. Enveredar no caminho do bem. Cristo, então, expiou os pecados não só nossos, mas do mundo todo. Porque ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então, a partir da encarnação do Verbo, a pessoa de Jesus Cristo, criação e céu, Criador e criação podem viver em paz. Estão reconciliados. Então isso pode parecer muito teórico, muito bonito. E é bom que a gente
tem essa convicção tão bonita que da parte de Deus, por causa daquilo que Jesus fez, temos paz entre céu e terra. Contudo, João desce para uma realidade a mais. Conhecer a Deus significa guardar os mandamentos, ou seja, a gente, portanto, guarda os mandamentos da lei de Deus como uma forma de gratidão e de manifestar publicamente que nós fizemos essa experiência profunda e maravilhosa do amor de Deus, que nos perdoou, expiou nossos pecados, nos reconciliou na pessoa de Jesus Cristo pela sua entrega, pela sua paixão. Por fim, querido irmão, querida irmã, no Evangelho. O Evangelho, Lucas capítulo 24, versículo 35 a 48, é a continuação do texto dos discípulos de Emaús, no qual os discípulos reconhecem Jesus por meio da escuta da palavra e da fração do pão. Esses discípulos, ao retornarem para Jerusalém, então contam como que reconheceram Jesus na celebração da Santa Missa, na celebração da Eucaristia de então. Então, nessa ocasião, Jesus se manifesta então para a igreja. Todos ficam assustados, pensando que é um fantasma. Então é interessante, né, que toda vez que Jesus se manifesta ressuscitado, os discípulos custam acreditar. Por quê? Porque ninguém esperava a ressurreição de Jesus. Jesus morre como um maldito diante da lei e da religião judaica, mas é ressuscitado por Deus para mostrar que a vida dele estava em plena conformidade com a vontade de Deus. Ele era justo. Depois, esta cena dele comer o peixe, né? Ou seja, qual que é a finalidade desta cena aqui? O ressuscitado, é claro, ele tem um corpo glorioso, um corpo que transcende a nossa história. Mas a grande tentação aqui desta igreja, que é uma igreja no mundo grego, é confundir a ressurreição com a imortalidade da alma. Eles já acreditavam que a alma era imortal. Não. Aqui, eles estão falando que o corpo também agora recebe a imortalidade. Então, por isso que a insistência de que Jesus tem carne, tem ossos, que até come, para mostrar que é Jesus por inteiro que foi ressuscitado, e não somente a sua alma imortal. E é isso que é a fé na ressurreição. Ou seja, nós acreditamos que o nosso corpo um dia será transfigurado, será eternizado, será glorificado junto a Deus do céu. E mais, por fim, o texto vai dizer que tudo aquilo que aconteceu estava escrito nas Escrituras, que o Messias deveria sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. No fundo, o que é que acontece? A partir da ressurreição de Jesus, os discípulos voltaram a ler o Antigo Testamento e encontraram textos que explicassem o mistério da paixão e da ressurreição. E aí nós vamos ter o Salmo 22, o Salmo 31, nós vamos ter textos ali da profecia de Zacarias, mas sobretudo os 4 cânticos do servo sofredor de Isaías, que vale ressaltar, a religião judaica nunca os leu em expectativa messiânica, nunca se referindo ao Messias. Mas os cristãos, a partir da paixão e ressurreição de Cristo, leem esses textos como referindo-se ao Messias, pois eles melhor explicam como que alguém que era justo, bom, deu sua vida pelos demais, foi barbaramente assassinado, considerado um maldito pela religião, foi ressuscitado por Deus e se tornou o Rei do Universo, Jesus de Nazaré. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, então saibamos, o que nos aguarda é vida plena, não só de nossa alma, mas do nosso ser inteiro estar ressuscitado e gozando da paz de Deus no céu. Então, peçamos ao Senhor que nos abençoe e nos conceda um santo terceiro domingo da Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, a todos os nossos queridos rádio ouvintes e internautas. E até o próximo programa, O Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.